E aí, tilápios, beleza? Vamos começar aqui a revisão do MIT, farmacologia. Vamos abordar 3 SP nessa revisão, depois eu posto as 2 restantes. Ponto importante a ser considerado. Essa videoaula não substitui o estudo prévio necessário para a realização de determinada prova. Beleza? Vamos começar então com a primeira SP sobre antidepressivos. A primeira classe que a gente vai ver vai ser os inibidores da captação de serotonina. Captação de serotonina. Se você não sabe que 5-HT é sinônimo de serotonina a essa altura do campeonato, cuidado. Que caiu na rede é peixe, hein, tilápios? Então vamos lá. Exemplos de medicamentos. Nós temos sertralina, citalopram, escitalopram, e etc. O mecanismo de ação, galera, é muito simples. A gente percebe que nessa unidade, os mecanismos de ação não é o problema. O problema é que a gente vai ter muitos nomes, tá? Muitos medicamentos em si, só que o mecanismo de ação deles são muito simples de entender, tá? O problema é que tem muitos medicamentos, muitos efeitos colaterais e etc. Mecanismo de ação, o próprio nome já diz, você vai inibir a captação de serotonina na fenda sináptica, tá? Ou seja, você aumenta, consequentemente, a concentração desse neurotransmissor na fenda sináptica. Basicamente é isso. Então eu vou escrever só uma vez, tá? Os outros medicamentos que forem semelhantes a esse mecanismo, nós não vamos escrever, beleza, galera? Então, inibe a captação de serotonina. Consequentemente, a gente tem um aumento da concentração dela na fenda sináptica. Qual que é a vantagem de a gente usar uma classe desse medicamento? Porque eles têm escassa atividade bloqueadora de receptores alfa-1 adrenérgicos, muscarínicos, histamínicos, ou seja, tem poucos efeitos colaterais, tá? E podem ser usados em diversas situações, como por exemplo, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, pânico, tá? Efeitos colaterais mais comuns. Nós temos cefaleia, náusea, sonolência, fraqueza, cansaço. Antidepressivo, galera, são meio genéricos os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Então, tem uma migué, tá? Próxima classe que a gente vai ver vai ser os inibidores da captação de serotonina e norepinefrina. Esses daqui, deixa eu pegar outra caneta, também podem ser conhecidos como duais, ok? Duais. Quais medicamentos a gente tem como exemplo? Venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina. Mecanismo de ação, precisa nem escrever, né, galera? O próprio nome já diz. Então, a mesma coisa. Inibe a captação de serotonina e norepinefrina. Consequentemente, você tem um aumento da concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica. Beleza, galera? Quanto que a gente vai usar essa classe de medicamento? Quando os inibidores da captação de serotonina
não foram eficazes, beleza? Além disso, a depressão muitas vezes é acompanhada de dores crônicas, principalmente na lombar, ou dores musculares. E nessas dores são vias moduladas pela serotonina e norepinefrina, que podem ajudar de certo modo, né? Além disso, essa classe também tem aquela vantagem de que tem uma escassa atividade bloqueadora dos receptores muscarínicos, alfa-1 adrenérgicos e histamínicos, né? Ou seja, poucos efeitos colaterais quando você compara com o antidepressivo tricíclico. Beleza, galera? Principais efeitos colaterais: você tem náusea, tontura, constipação e a tensão em doses elevadas. Você pode ter elevação da pressão arterial e frequência cardíaca, tá? Então vamos por aqui, elevação da PA e elevação da frequência cardíaca. Beleza, galera? A venlafaxina, ela inibe a captação de serotonina em doses baixas, tá? Conforme você vai aumentando a dose dela, ela começa a inibir a captação de norepinefrina, tá? A desvenlafaxina é um metabólito ativo da venlafaxina. E a duloxetina, ela inibe a serotonina e a norepinefrina em qualquer dosagem, tá? Essa daqui, ela é extensamente biotransformada no fígado, no metabólito ativo, e você deve evitar em pacientes com disfunção hepática. Tomar muito cuidado com os duais também em pacientes com muita ansiedade ou em pacientes com quadros maníacos, para você não aumentar demais a norepinefrina e, consequentemente, contribuir para esse estado maníaco ou para a ansiedade. Beleza, tilápios? Vamos para a próxima classe? Vamos falar dos inibidores da captação de dopamina e norepinefrina. Medicamento que a gente tem de referência, medicamento não, que a gente tem é o bupropiona. Cuidado, tilápios, para não confundir bupropiona com buspirona, tá? Buspirona é agonista de 5-HT1. Bupropiona é o inibidor da captação de dopamina e norepinefrina, beleza? Mecanismo de ação também não precisa nem falar, muito semelhante aos outros, né? Inibe a captação de dopamina e norepinefrina e, consequentemente, você tem um aumento da concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica, beleza? Principais efeitos colaterais: nós temos aqui, só deixa eu confirmar, porque é muito efeito colateral, você tá doido. Boca seca, sudorese, tremores. Boca seca, sudorese, tremores. E aqui não tem disfunção sexual, porque você não tem captação da serotonina, tá? Okay. Então aqui, ó, o nosso amigo Pedrão Tilápio, que está assistindo, a gente sabe que tem esse problema aqui, ó, Pedrão. Bupropiona resolve aí sua solução, beleza? Fica um abraço aí, Pedrão. Próximo que a gente vai ver, tilápios, vamos ver a classe do Zimal. Os Zimal foram os primeiros antidepressivos a serem descobertos, tá? Porém, hoje, eles só são passados quando os outros não funcionam. Por quê? Nós temos muitos problemas com ele. Quais são os problemas? Problemas com interação na alimentação
e efeitos colaterais. Então vamos já anotar aqui que isso é importantíssimo. Problemas. Interação com alimentos, a gente já vai falar disso. E efeitos colaterais. Beleza? Antes disso, vamos falar sobre o mecanismo de ação. A MAO, ela é uma enzima que inativa as monoaminas, ou seja, ela vai inativar norepinefrina, serotonina e dopamina, certo? Ou seja, o fármaco é um inibidor da enzima que inativa as monoaminas. Consequentemente, você vai aumentar a concentração das monoaminas no final, certo? Então, se a MAO ela inativa as monoaminas, se a gente destruir quem inativa, aumenta a concentração no final. Beleza, tilápios? Entenderam? Tá, a gente tem dois tipos de MAO, beleza, galera? A MAO A e a MAO B. E aqui nós temos dois medicamentos, tá? A Tropil, deixa eu lembrar o nome. Tropil, qual é o nome dessa porra? Tropil, deixa eu ver aqui. Tranicilpromina. A tramicilpromina, ela inibe irreversivelmente tanto a MAO A quanto a MAO B. Beleza, galera? Inibe irreversivelmente a MAO A e MAO B. E aí, o nosso corpo ela produz MAO somente a cada 14 dias, tá? 2 semanas. Agora nós temos outro medicamento, que é a meboclamida, que ela só inibe a MAO A, tá? E além disso, ela inibe reversivelmente, tá? Só inibe a MAO A reversivelmente. Ah, Mitch, mas e o problema com a interação alimentar que você falou? Vamos falar agora. O problema com a interação com alimentos se dá com a tiramina. Tá? A tiramina, a MAO, além de inativar as monoaminas, tá? Ela inativa também tiramina, tá? Ou seja, se você dá um medicamento que inativa a MAO, você vai aumentar também a concentração de tiramina. Onde você encontra tiramina? Alimentos como produtos envelhecidos, vou anotar aqui, tá? Produtos envelhecidos, chocolate, cerveja e vinho, queijo e víscera de aves. E aqui que está o problema, porque a MAO ela se encontra em neurônios, no fígado e no intestino. Ou seja, você aumentando a quantidade de tiramina através desses alimentos e você não degradando ela, você vai aumentar a quantidade de neurotransmissores, tá? Porque a tiramina faz aumentar a quantidade de transmissores e isso pode desencadear uma crise hipertensiva grave. Beleza, galera? Esse é o problema do IMAO. Crise hipertensiva grave.
Daqui é importante para a prova, viu, galera? Quanto aos efeitos colaterais, vamos colocar alguns. Xerostomia, visão turva. É isso. Beleza, tilápios? Vamos para a próxima classe, então. Antagonistas. A2, que desinibem (5-HT) e norepinefrina. Medicamentos que a gente tem: mirtazapina, miarcepina. Mecanismo de ação. O que esses remédios fazem? Eles bloqueiam os receptores 5-HT2A, bloqueiam receptores 5-HT2A, 5-HT2C, e esse responsável pelo ganho de peso, beleza? HT2C, vou pôr aqui ganho de peso. E 5-HT3, tá? Também bloqueia H1, tá? Que dá sono. E quando que eles são indicados essa classe? Quando você tem depressão e ansiedade e a pessoa não consegue dormir, tá, galera? Vamos escrever aqui para não esquecer. Depressão e ansiedade. Quando a pessoa não consegue dormir. Beleza? Principais efeitos colaterais: sono, ganho de peso, cefaleia. Tá bom. Próximo que a gente vai ver, próxima classe, tilápios. Antagonistas. A2 de receptores. Antagonista H2 não. Antagonista de receptores. 5-HT2A, 2C, H1 e alfa 1. Alfa 1. Medicamentos que vão ser trafosona, é isso mesmo, trazodona. Nefazodona. Nefazodona. Essa classe de medicamento bloqueia fracamente os receptores. Bloqueia fracamente receptores serotonina, tá? Bloqueia receptores 5-HT2A, 5-HT2AC, tá? E também eles bloqueiam
o A1 que gera ortostasia e tontura, tá? Então, alguns efeitos colaterais além desses: sonolência, sonolência, cefaleia, e tá bom. Trazodona, nefazodona, beleza? Coisas importantes que ficaram no roteiro, beleza, galera? Saber que, quando administrado concomitantemente, mais de um medicamento que possuem mecanismo de inibir a captação de serotonina, você pode causar uma síndrome serotoninérgica, certo? E a síndrome serotoninérgica tem como alguns sintomas, como agitação, ansiedade, irritabilidade, tremores, delírios, etc. Beleza, galera? Quando você dá, por exemplo, 2 antidepressivos. Outra coisa também, saber por que o antidepressivo ele demora para fazer efeito, sendo que ele tem uma ação inicial, né? Demora cerca lá de 20 dias para ter uma melhora no humor, vamos dizer. Então isso daqui é muito simples de entender. Vamos desenhar aqui. E aqui outro neurônio. Tá? Deixa eu pegar outra coisa. De preto vai ser os receptores de serotonina, tá? E vamos fazer o neurotransmissor com a cor vermelha. Então, em um primeiro momento, como se encontra um paciente depressivo? Nessa situação, como que a gente descreve essa situação? Pouco neurotransmissor disponível, certo? Os receptores de serotonina estão suprarregulados, ou seja, eles estão com uma sensibilidade muito grande, porque não tem, tá faltando neurotransmissor, então eles aumentam em quantidade para tentar captar tudo que pode, né? Por isso que eles estão em grande quantidade, certo? Percebe-se aqui, beleza? A partir do momento que você administra um antidepressivo, a primeira coisa que ele faz é inibir a captação dele, principalmente na área somatodendrítica. A área somatodendrítica seria essa área aqui, ó, à esquerda, tá? E eu vou desenhar a bomba de captação em verde, tá? Vamos pôr, por exemplo, essas duas aqui na área somatodendrítica. Aí você pega, pá, deu um antidepressivo, ele inibiu. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Isso daqui vai encher de neurotransmissor, certo? De serotonina. Porque você inibiu a bomba de captação. E aqui tem os impulsos, né? Vamos quantificar em 2 setinhas para vocês entenderem. Tá. Em um segundo momento, o que acontece com essa cadeia de neurônios? Vou desenhar ela aqui de novo. O que vai acontecer? Na região pós-sináptica,
os receptores de serotonina ainda vão estar suprarregulados, ou seja, em grande quantidade, tá? Ainda com pouco neurotransmissor, pouca serotonina. Porém, na área somatodendrítica, já vai ocorrer o que eles chamam de dessensibilização, tá? Vai começar a diminuir o número de receptores devido à enorme quantidade de serotonina disponível. Isso vai fazer com que o neurônio dispare mais, tá? Vamos pôr 4 7, o dobro, quantifica, esquece essa, o dobro, tá? E isso vai aumentar em um terceiro momento, esse é o segundo momento, em um terceiro momento, a quantidade de serotonina pós-sináptica. E em um quarto momento seria, então, por fim, se a gente desenhar esse mesmo neurônio, vamos supor, esse neurônio já pós-sináptico sensibilizado somente com 2 receptores. E cheio de serotonina. E é por isso que o antidepressivo ele demora para fazer efeito, e também é por isso que esse tempo é o período para diminuir aqueles efeitos colaterais que eles têm no início, tá? Tudo isso por causa da dessensibilização dos receptores. Beleza, galera? Eu acho que a gente mata a primeira SP aqui. Então, tilápios, vamos para a segunda, que é ansiolíticos e hipnóticos. Ansiolíticos e hipnóticos, vamos começar com os barbitúricos. Barbitúricos. Exemplos: fenobarbital, tilpental, secobarbital. É isso mesmo que eu confirmar. Tilpental, tilpental e secobarbital, isso mesmo. Mecanismo de ação. Ó, esse é um pouco diferente, tá? Tilápios é o seguinte. Isso daqui, mecanismo de ação dos barbitúricos, a gente vai ter eles atuando no receptor GABA-A, tá? Vamos por aqui, atuando no receptor GABA-A. Porém, ele não precisa do neurotransmissor GABA para atuar no receptor GABA-A, tá? O neurotransmissor GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, beleza? E ele, nesse receptor, ele abre o canal de cloreto. E olha o problema que está nessa classe de medicamento. Ele deixa o canal aberto sem precisar do neurotransmissor GABA, tá? Esse que é o problema desse medicamento, galera. Outro problema, vamos anotar aqui que isso é importante. Deixa o canal aberto. Vamos anotar de vermelho. Vamos anotar de vermelho essa porra ali. Deixa o canal aberto. Ô Tilápios, estou falando baixo, porque é o seguinte. É meia-noite aqui no prédio. E eu não posso fazer barulho, entendeu? Deixa o canal aberto sem o neurotransmissor GABA. Outro problema que vai, presta atenção, outro problema. Dose terapêutica muito próxima da dose tóxica.
Outro problema aí, galera. Não, ó, é só BO isso daí, tilápios. Não tem antídoto, tá? E aí, tilápios, esquece. Esquece essa classe aqui. Efeitos colaterais. Principais, né? Sonolência. Sonolência. Letargia. Pode pôr lentidão. Lentidão. Dependência. Tolerância. Tilápios. Estava no roteiro, hein? Entender conceito de dependência e intolerância. Vamos explicar rapidinho aqui. Tolerância é quando você precisa de doses cada vez maior para fazer o mesmo efeito. Beleza, galera? Dependência é você depender daquele medicamento. Acho que não precisa nem explicar, né? A própria semântica da palavra já é autoexplicativa, tá? E aí, tilápios, de barbitúricos é isso. Vamos agora pro benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, que é clonazepam, Rivotril. Clonazepam, ele atua diferente, tá, do barbitúrico. Ele atua em sítio diferente, beleza? Já vamos por aqui isso daí. Atua sítio. Não, quer saber? Vamos por melhor. Ó, vamos colocar assim. Para o clonazepam agir, ele precisa com que o neurotransmissor GABA esteja ligado ao receptor GABA. Lembra que eu acabei de falar que o problema do barbitúrico é que ele não precisa do neurotransmissor para agir? Então, o benzodiazepínico já precisa, tá? Então vamos escrever aqui. Precisa, mecanismo de ação. Precisa que o neurotransmissor GABA esteja ligado ao receptor GABA. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar aumentar a afinidade do neurotransmissor GABA com o receptor GABA, tá? Fazendo com que ele aumente a frequência de abertura do canal e, consequentemente, hiperpolarizando o neurônio, tá? Então, deixa eu pegar... É basicamente assim, ó. O barbitúrico, ele deixa o canal aberto. Caramba, quase rasguei. Ele deixa o canal aberto, tá? Sem a presença do GABA, do neurotransmissor GABA. Agora, como seria o clonazepam? Ele vai pegar e fazer isso, ó. Aumentar a frequência de abertura. Entenderam a diferença aí, tilápios? Beleza? Simples, né? Muito simples. Efeitos colaterais do clonazepam. Ataxia, déficit cognitivo, dependência, tolerância também, síndrome de abstinência. Galera, informação importante. Flunazenil. Vou anotar com outra cor. Flunazenil, tilápios. Flunazenil. É o antídoto no caso de intoxicação com benzodiazepínicos. Antídoto para
intoxicações com benzodiazepínicos. Beleza, tilápios? Benzodiazepínicos aqui, matamos, né? De boa. Vou ver se faltou alguma coisa. Eu acho que não, né? Vamos pro próximo então, tilápios. O próximo que a gente vai ver vai ser beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores. Propanolol e atenolol. Propanolol e atenolol. Mecanismo de ação. Eles vão bloquear os receptores B1 e B2, tá? Bloquear o receptor B1 e B2. O que acontece se a gente bloqueia esses dois? A gente reduz sinais e sintomas causados pela ativação do simpático, causado pela ansiedade, certo? Então vamos escrever aqui, reduz sintomas da ativação do simpático. Ou seja, para que a gente está estudando um beta bloqueador num contexto de ansiolítico? Para ansiedade de desempenho, beleza? Seja eu vou fazer prova, tô com ansiedade. Vou apresentar um trabalho, tô com ansiedade. A gente usa para isso. Vou deixar escrito aqui para vocês, tilápia. Ansiedade de desempenho, beleza? Lembrando que o atenolol, ele bloqueia seletivamente o B1. Bloqueia seletivamente o B1. Beleza, galera? Principais efeitos colaterais. Deixa eu ver aqui. Muito efeito. Hipotensão ortostática, fadiga. Fadiga, sonolência, disfunção sexual. Beleza, galera? Próximo. Só isso. Próximo que a gente vai ver são hipnóticos Z. Beleza, tilápios? Hipnóticos Z. Eita, será que alguém acordou? O Vipor tá abrindo aqui. Vamos continuar, tilápios. Revisão do MIT não para não. Eita, abriu mesmo. Vai. Zolpidem. Tá, pega. Quem tá vendo? Zolpidem. Mecanismo de ação dos hipnóticos do Zolpidem. Ele vai se ligar ao receptor GABA, tá? Mas agora ele se liga aos receptores benzodiazepínicos do subtípico BZ1, tá? Lembrando, pessoal, que os benzodiazepínicos eles se ligam aos receptores de todos os subtipos benzodiazepínicos, tá? Esse daqui é apenas um subtípico específico, tá? BZ1. Se liga ao receptor GABA do subtipo
benzodiazepínico BZ1, tá? E aqui de efeitos colaterais, você vai ter semelhantes ao benzodiazepínicos, só que em intensidade bem menor. Beleza, galera? Nem vou escrever aqui. Próxima classe que a gente tem são melatonina e agonista. Melatonina e agonista. O próprio nome melatonina. Mecanismo de ação. A indução e a promoção do sono é pela estimulação dos receptores MT1 e MT2. Caramba, deixa eu ver se... Promoção dos receptores MT1 e MT2. Lembrando que a melatonina é um hormônio endógeno que a gente produz, né? Só que a gente pode comprar aí na farmácia, tanto um hormônio pronto já, ou um agonista dele, que é o ramelteona. Rameltodona ou ramelteona, alguma coisa assim, tá? Efeitos colaterais que pode dar: cefaleia, sonolência, fadiga. Se eu não me engano, tem artralgia. Deixa eu confirmar. Isso mesmo, artralgia. Outra classe que eu já ia me esquecer de lápis, ainda bem que eu lembrei. Agonista do 5-HT1A. Agonistas. O Tilápios, essa prova tem muita classe. O negócio tá agonistas 5-HT1A, que é a buspirona. Cuidado, Tilápios, para não confundir buspirona com bupriona. Buspirona, tá? Antes de tudo, a buspirona é usada no tratamento do TAG, tá? Do transtorno de ansiedade generalizada crônico, certo? E ela tem uma eficácia comparável com os benzodiazepínicos. Tem uma pergunta no roteiro que é para comparar a buspirona com os benzodiazepínicos. O mecanismo de ação da buspirona é o seguinte: ele é um agonista seletivo parcial da serotonina, do 5-HT1A, né? Agonista seletivo parcial do receptor 5-HT1A. Embora ela também atua no receptor D2, tá? Só que com uma menor intensidade. A sua atividade, é lógico que sua singularidade é pela ação no receptor de serotonina, pelo agonismo, né, do receptor de serotonina, e isso já difere muito bem do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, além de não ter propriedade anticonvulsivantes e miorrelaxantes do benzodiazepínicos, tá? Onde você tem receptor de 5-HT1A? Nos dendritos e corpos celulares dos neurônios, tá? Tanto pré e pós-sinápticos. Pré-sinápticos normalmente é autorreceptores inibitórios, né, que fazem a regulação, como eu expliquei naquele exemplo do tempo para os antidepressivos começarem a fazer efeito.
E nos pós-sinápticos 5-HT1 tem muito na região mesocortical, tá? E além disso, a buspirona, ela inibe a atividade noradrenérgica no locus ceruleus, que interfere nas reações de excitação, tá? Que também traz efeitos secundários muito diferentes quando comparado com os benzodiazepínicos. Beleza, galera? Então, portanto, a buspirona é um ansiolítico não benzodiazepínico, tá? Ela não atua no GABA. E os principais efeitos colaterais, na verdade, a frequência de efeitos colaterais nelas é muito baixa, tá? Você fala aí a náusea, tontura. Uma diferença também é que você não pode usar ela para tratar episódio agudo de ansiedade, tá? Como os benzodiazepínicos. Beleza, Tilápios? Gravar. Bom, ansiolíticos e hipnóticos acho que foi. Tilápios, vamos para a terceira SP. Antipsicóticos. Antes de entrar nos medicamentos em si, vamos dividir nos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, tá? Já estudamos isso na tutoria, então já fica um pouco mais fácil pra gente, né? Sintomas positivos, eles são isso tem que saber, Tilápios. Tem que saber. Eles são basicamente delírios, né, que são alteração do conteúdo do pensamento. Então vamos por aqui. Delírios, alucinações, que é alteração da senso-percepção, pensamento desorganizado, comportamento desorganizado, sintomas negativos. A palavra negativo vem de um contexto de o contrário de excitação neural, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, expressão emocional diminuída, avolia, anedonia, falta de sociabilidade, e etc. A gente tem que saber isso, beleza, Tilápios? E a primeira classe que a gente vai estudar, vamos traçar uma linha aqui, Tilápios, vai ser os antipsicóticos típicos, ou também conhecidos como antipsicóticos de primeira geração. De primeira, nós temos haloperidol, clopormazina, nossa, nem tô lembrando como se escreve, mas tá bom. Mecanismo de ação. Tilápios, estou morrendo de sono. Mecanismo de ação. Eles bloqueiam, tá, receptores D2, certo? E os antipsicóticos de primeira geração, eles diferem entre si pela sua forte capacidade de bloquear os receptores D2 de dopamina. Beleza, galera? Inclusive, quanto mais forte for esse bloqueio, maior serão os efeitos colaterais, consequentemente, né? Meio que óbvio. Além disso, a gente tem
eles, de primeira geração, isso tem que ficar gravado, eles só tratam sintomas positivos. Beleza, galera? Vamos escrever aqui, mecanismo de ação, bloqueio, receptores, dopamina. Receptor 2 da dopamina aliviam sintomas positivos. Principais efeitos colaterais. Aqui, pessoal, principal, esse tem que saber. Tilápios, efeitos colaterais de antidepressivo, que se foda, põe qualquer um lá, náusea, cefaleia. Aqui não, aqui tem que saber. CEP, não é CEP de localização não, CEP, síndrome extrapiramidal, tá? E aqui eu faço questão de escrever porque vai cair essa porra. Então vamos lá. Síndrome extrapiramidal. Conjunto de sintomas, por exemplo, são distonia, né, que seria uma contração permanente do músculo, daí você ficaria numa posição meio, sei lá, inexplicável. Sintomas parkinsonianos. Podemos pôr também acatisia, né, que é intranquilidade motora. Discinesia tardia. Cinesia tardia é movimentos rápidos, involuntários, por exemplo, de lábio, boca, cabeça. Isso daqui tá no roteiro, viu, galera? Presta atenção, Tilápios. Boca, cabeça. Beleza, vamos pro Tilápios, vamos pro segunda geração. Antipsicóticos. Segunda geração. Ou atípicos, tá? Clozapina, quetiapina, olanzapina. Mecanismos de ação. Primeiro, também fazem o antagonismo de dopamina, tá? Assim como os antipsicóticos de primeira geração, a maioria dos segunda geração também fazem o antagonismo de dopamina, D2-dopamina, né, no cérebro e na periferia, beleza, galera? E atividade bloqueadora dos receptores de serotonina. Tá? Aqui,
os antipsicóticos de segunda geração parecem exercer parte de sua ação singular por meio do bloqueio de receptores de serotonina, né? Particularmente receptores 5-HT2A, certo? E aí que difere o mecanismo de ação de cada um, porque, por exemplo, se a gente pega a olanzapina, ela bloqueia mais receptor 5-HT2A do que receptor D2. Aí a gente pega, por exemplo, uma quetiapina, ela bloqueia mais receptor D2 do que 5-HT2A. Tá? Apesar da quetiapina, a ligação entre tanto no D2 quanto 5-HT2A é fraco, mas ainda há um predomínio de maior bloqueio no D2 em comparação ao 5-HT2A. Tá? Além disso, antipsicóticos de segunda geração. Isso, eu tô quase dormindo aqui, galera. Galera não, tilápios. Quem tá assistindo é tilápios. O que eu tava falando? Não, vamos para os efeitos colaterais. Não, vamos falar da clozapina. A clozapina, ela é um dos melhores antipsicóticos, tá? Só que ela é usada só em casos refratários, beleza? Quando nenhum outro serve, tá? Porque ela pode trazer uns efeitos aí bem perigosos, por exemplo, a granulocitose e convulsões, tá, galera? Presta atenção aqui na clozapina. Efeitos colaterais, em comparação com os de primeira geração, muito mais baixo o risco de CEP, tá? Sintomas extrapiramidais. Muito mais baixo mesmo. Por causa de uma menor atividade bloqueadora dos D2, provavelmente na via nigrostriatal, que a gente já vai comentar, tá? Outros sintomas que você pode ter por exemplo, atividade antiemética. Porque você bloqueia a D2 também na zona disparadora quimiobulbar, tá? Que a gente já estudou, inclusive, pelo bloqueio de D2. Outros sintomas que você pode ter: visão turva, boca seca. Tá bom, né? E agora, tilápios, vamos entender as vias dopaminérgicas que a gente já estudou em anatomia, só que agora o que o antipsicótico faz, na verdade, o bloqueio da dopamina faz em cada uma dessas vias, beleza? Isso mesmo. Vamos lá, tilápios. Essa fase acabou. Deixa eu ver que horas são. Caralho, 1:20 já. Tilápios. Vamos lá. Vias dopaminérgicas. Deixa eu ver se essa porra tá gravando ainda. Aí sim, hein, tilápios. Vias dopaminérgicas. Vou terminar rapidão. Vias dopaminérgicas. Primeiro a gente tem, vamos começar pela mesolímbica. Não precisa nem falar de onde vai até onde vai, né? Acabamos de ter prova de anatomia. Então, a atuação da dopamina nessa via, o bloqueio da dopamina, nós temos que saber que vai diminuir os sintomas negativos, tá? Vamos diminuir sintomas negativo não, galera. Positivo. Me perdoe. Desculpa, tilápios. Positivo. A mesocortical. Aqui vai a atuação, o bloqueio da dopamina vai diminuir sintomas negativos, tá?
Só que aqui tem um porém, galera. Na mesocortical, os antipsicóticos de primeira geração, quando você, por eles bloquear fortemente a dopamina, tem uma hora que ele acaba aumentando os sintomas negativos e não se sabe se é por causa do mecanismo dele ou é por causa da progressão da doença em si. Tá, galera? Tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver se é isso mesmo, mas é quase certeza que é isso. É isso mesmo. Na nigrostriatal, o bloqueio da ação da dopamina, você vai ter sintomas extrapiramidais, tá? Vou colocar aqui CEP, que foi os sintomas que eu escrevi lá em cima. Distonia, acatesia, discinesia tardia, Parkinson farmacológico, bloqueio de movimentos e etc. E na tuberoinfundibular, a gente vai ter bloqueio da dopamina, vai gerar nessa via galactorreia, ginecomastia, infertilidade. Outra questão importante, galera, que estava pedindo no roteiro, compreender sobre a síndrome neuroepilética ou síndrome do antipsicótico maligno. Vamos escrever aqui. Síndrome neuroplética, sei lá, neuroplética, epilética. Isso daqui vai ser um conjunto de sinais e sintomas. Tilápias, é o seguinte, acabou uma bateria, mas como eu pesco, eu tenho 6 baterias. Então já coloquei a outra, não tem problema não. Vamos lá. Síndrome antipsicótica maligna, conjunto de sinais e sintomas que vai caracterizar por aumento da temperatura rápida, contração muscular, e, se eu não me engano, confusão mental. Se vocês puderem, depois confirmem que se é esse último aqui. Tilápios, o conteúdo é esse, tá? As 3 primeiras SP. Estudem aí. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Bons estudos. GoPro, pare de gravar.